Bem, galera, bem-vindos à aula 3 de Inteligência Emocional. Como eu tinha mencionado na aula passada, agora a gente vai falar de sequestros emocionais, que é basicamente quando a sua mente emocional toma domínio do seu corpo. A gente vai ver mais detalhadamente isso. E só para lembrar, então, na aula passada a gente estava vendo uma análise bem biológica do cérebro. Essa aula ainda vai ser uma análise um pouco mais biológica, só que ainda assim, como antes, tem muita coisa a ver com inteligência emocional. Para o nosso planejamento da aula, a gente vai ver primeiro o que é de fato um sequestro emocional, e depois a gente vai ver que ele é causado principalmente pela amígdala cortical, uma parte do nosso cérebro. Então a gente vai entender como que ela funciona, como que ela age tão rápido do jeito que ela age, quais problemas ela traz para a nossa atualidade, para o nosso contexto social atual. Depois a gente vai ver o córtex pré-frontal, que é meio que um freio dessa amígdala, né? Então é o freio do sequestro emocional, e a conclusão do slide. Antes da gente ir para o conteúdo da aula em si, eu quero apresentar para vocês uma atividade prática, que é uma coisa que eu espero fazer bastante nessas aulas de inteligência emocional, porque é uma coisa que requer prática, requer exercício, como eu disse, é um treinamento, né? Então, se você que tiver um papel, né, para escrever, eu sinceramente gosto mais de escrever as coisas, eu me organizo melhor. Ou você pode só refletir ou conversar com alguém, enfim, você escolhe o que fazer. Mas eu quero que você responda essas 4 perguntinhas aqui de alguma maneira. Qual foi a última vez que você perdeu o controle e por que isso aconteceu? Foi por causa da raiva, da tristeza, de uma alegria exagerada ou de medo, enfim, quais sentimentos causaram essa perda de controle? O que causou esses sentimentos e como que você sentiu depois que o que aconteceu aconteceu? Então, quando você retomou o controle, como que você se sentiu depois disso? Se vocês fizerem esse exercício e quiserem até compartilhar comigo nos comentários ou em qualquer rede social que a gente tem, seria bem legal também para ver, né, o antes e o depois da aula, se vocês mudaram a opinião em relação a alguma atitude que vocês tomaram, enfim. Mas não é obrigatório também, sinta-se à vontade para fazer. Então vamos lá para a aula. O que é um sequestro emocional? O sequestro emocional se origina na amígdala cortical, uma parte do cérebro límbico que a gente tinha discutido lá na aula passada, então que era, né, depois do cérebro reptiliano era onde começavam os impulsos emocionais, só que também depois dele vinha a razão, ele era o intermediário, certo? Na presença de uma emergência, essa amígdala cortical vai ditar as ações de todo o resto do cérebro, sequestrando, né, entre aspas, o nosso raciocínio. O neocórtex, que é a parte mais racional, não vai ter tempo de refletir as ações que você está tomando. E depois do sequestro, normalmente o cérebro não entende o que aconteceu e se sente perdido. Por isso que eu perguntei para vocês o que vocês sentiram depois que essa perda de controle aconteceu ali na atividade. Agora, um exemplo para quem não entendeu muito bem o que é um sequestro emocional. Isso é uma situação baseada em uma história real, eu adaptei um pouquinho. Mas era um homem que ele tinha o hábito de realizar arrombamentos em casas da sua cidade por causa de um vício em drogas, certo? Quando ele saiu da cadeia pela última vez, ele decidiu que o próximo arrombamento que ele ia fazer ia ser o último de todos. Ele precisava do dinheiro para poder manter a sua família, mas ele não queria continuar nessa vida, ele não gostava de fazer aquilo. Ele fazia por necessidade, certo? Por vício, mas ele não queria. Então ele tomou essa decisão. Durante a última invasão dele, ele amarrou 2 moradores da casa, só que um deles o ameaçou. Ele falou: "Eu vou lembrar do seu rosto e eu vou fazer de tudo para ajudar a polícia a te encontrar." Ele não queria machucar os moradores, ele não queria fazer nada, ele só precisava do dinheiro. Só que com essa ameaça, né, botando tudo em jogo, botando a decisão dele em jogo, ele entrou em pânico. Aí ele começou a agredir as vítimas, até deixá-las inconscientes, e depois esfaqueou elas várias vezes. Isso se trata de um sequestro emocional. Ele tinha decidido já racionalmente que ia ser o último, etc., mas quando ele ouviu essa coisa que ia prender ele para sempre, né, prender o corpo e a mente dele para sempre, ele entrou em pânico e o raciocínio dele foi por água abaixo. É importante ressaltar que nem todos os casos são necessariamente crimes brutais, né, obviamente. E eles nem sempre são relativos a sentimentos negativos. Então lá atrás eu tinha perguntado da felicidade para vocês, né? Então uma crise de risada, uma alegria intensa que faz você parar de pensar. Você fica tão feliz por causa de alguma coisa que você ignora o que está acontecendo ao seu redor. Isso pode te levar a tomar alguma decisão errada, certo? Mas também é claro, a raiva, então você explodir de raiva com alguém e depois de um pouquinho de reflexão você se arrepende. Ou, por exemplo, você arriscou a sua vida para tentar salvar uma pessoa, só que aí depois disso você fica em choque pensando: nossa, tudo bem, a minha intenção era boa, mas eu podia ter morrido. Por que eu fiz isso? Você não entende por que você fez aquilo. Claro que é uma situação um pouco mais extrema, né? Mas todos esses exemplos são exemplos de sequestro emocional.
Bem, a gente já entendeu que é a amígdala cortical que causa isso, certo? No cérebro. Mas o que ela é? Bem, ela tem forma de amêndoa, certo? Elas são essas duas coisinhas aqui, ó, bem pequenininhas. Elas ficam dos dois lados do cérebro. Então essa daqui é a amígdala, certo? Ela fica acima do tronco cerebral, que é a parte lá reptiliana, certo? Perto da parte inferior do anel límbico. Então ela está ali no meio termo. As estruturas límbicas, como a gente tinha visto, no geral lidam com aprendizagem e memória. Mas a amígdala cortical é especialista em emoção. Lembra que emoção, como a gente viu, é impulso, certo? É uma ação rápida. Então aí já dá pra gente fazer uma associação com o sequestro emocional. Se ela for retirada cirurgicamente ou se você sofrer um acidente, por exemplo, ela causa cegueira afetiva, olha só, a incapacidade de avaliar o significado emocional dos fatos. Então, como eu tô sempre falando, essa aula é legal porque a gente percebe como a gente é uma máquina. Se você perder um trequinho desse no seu cérebro, você perde a capacidade de avaliar o significado emocional das coisas. Vendo essa remoção com um pouco mais de detalhe, a gente percebe que, em pessoas que tiveram ela removida, né, elas ainda conseguiam conversar normalmente, mas elas perderam o interesse pelas pessoas, preferem o isolamento, elas não reconhecem amigos íntimos e parentes. Tipo, você sabe que aquela pessoa é o seu parente, mas você... Tá, o que isso significa, certo? Não tem um significado para ela. A pessoa não consegue discernir sentimentos. E no caso de outros animais que não sejam humanos, existe a perda do impulso de competição ou de cooperação, e também a falta de noção de qualquer hierarquia social na espécie. Mas como que funciona o sequestro emocional? Todos os sinais que vêm dos sentidos, certo? Os 5 sentidos, olfato, paladar, etc., eles são interpretados primeiro pela amígdala. Então, cada situação vai ser confrontada com algumas perguntas primitivas da sobrevivência. É alguma coisa que eu odeio? É alguma coisa que vai me ferir? É alguma coisa que me dá medo? Se a resposta for sim, ela vai agir imediatamente e mandar uma mensagem de emergência para todo o cérebro, que é o sequestro emocional. Na citação do Daniel Goleman no livro dele, ele até fala: não é necessário que saibamos exatamente o que é uma coisa para saber que ela pode ser perigosa. A gente tem um instinto, certo? Então, de novo, é essa questão do instinto, da época primitiva do ser humano, do impulso, da emoção, certo? Tomando um exemplo do sequestro emocional causado pelo medo, né, o medo extremo, eu não vou detalhar todas essas coisas aqui, mas a gente percebe como que a amígdala faz o cérebro disparar diversas áreas e funções do nosso corpo. Então tem, né, a famosa adrenalina, o hormônio de lutar ou fugir, nosso movimento vai ser mobilizado, a gente vai ter a redução do ritmo da respiração, a gente vai fixar a nossa atenção na fonte do medo, nossos sistemas de memória vão ser vasculhados, nosso coração, enfim, nossos músculos, tudo, o nosso corpo inteiro vai ser preparado para aquela situação. E é uma situação de emergência que foi comandada por quem? Pela amígdala. Então, uma coisa no nosso cérebro vai comandar o corpo inteiro a entrar em um estado de medo extremo. Percebam como é abrangente esse estado. Eu tinha falado ali atrás também que ela recebe primeiro os impulsos dos sentidos, né, dos 5 sentidos. Mas por que ela recebe primeiro? Aí que vem, né, o detalhe principal do porquê o sequestro acontece. A nossa arquitetura cerebral permite isso. Então, é a nossa biologia, certo? A gente privilegia a amígdala cortical. Os sinais do olho ou do ouvido, por exemplo, vão viajar primeiro para o tálamo, lembra? Para o tronco cerebral lá. E depois com uma única sinapse para a amígdala. O que é uma sinapse? É a transmissão de um impulso nervoso nos neurônios, né? Então, de uma única vez, ela vai para a amígdala, direto. Aí um segundo sinal do tálamo vai mandar a informação para o neocórtex. Então percebam que primeiro vai para a amígdala, depois para a parte que faz o raciocínio. Olha só como isso é prejudicial. A amígdala vai receber informações diretamente dos sentidos e vai iniciar uma resposta muito antes dela ser processada no neocórtex. Então, anatomicamente, o nosso sistema emocional pode agir de modo independente do neocórtex. Um exemplo disso é o chamado inconsciente cognitivo. O que é? Nos primeiros milésimos de segundo que a gente percebe alguma coisa, certo? A gente vê alguma coisa, por exemplo, a gente já compreende inconscientemente o que é e a gente já decide se gostou ou não daquilo. Novamente uma citação do Daniel Goleman no Inteligência Emocional. A nossa amígdala ela pode abrigar lembranças e repertórios de respostas que interpretamos sem compreender bem o porquê fazemos. Porque o atalho do tálamo à amígdala contorna completamente o neocórtex, como eu tinha dito.
As nossas emoções elas têm uma mente própria, que pode ter opiniões bem diferentes do que a nossa mente racional diz. Exemplo disso são as memórias emocionais. Então, o hipocampo, né, a gente tem aqui, retomando essa imagem, a amígdalazinha aqui e o hipocampo bem atrás dela. Ele se lembra de fatos puros, e a amígdala se lembra das emoções que acompanham esses fatos. Então, por exemplo, em um acidente de carro, né, depois dele, o hipocampo da gente vai lembrar em que faixa que a gente estava, quem estava no carro, qual era o outro carro, qual era a velocidade que a gente estava indo, todos esses detalhes, né, de fatos. Mas aí, por causa da amígdala, agora sempre que a gente tentar ultrapassar um carro, a gente vai sentir ansiedade. É uma memória emocional. Tem um exemplo que o Daniel Goleman dá que eu gosto muito, que é: o hipocampo é crucial no reconhecimento do rosto da sua sobrinha, por exemplo, mas é a amígdala que vai dizer pra você que na realidade você não gosta dela, certo? Então acho que com esse exemplo já dá pra entender muito bem, até melhor do que o do carro. Agora que a gente já entendeu o que é um sequestro emocional, o que causa ele e por que ele é tão rápido, a gente vai ver os problemas anacrônicos. De acordo com a evolução, essas respostas rápidas, como a gente já tinha visto, foram extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Então é justo que elas estejam nos nossos genes, né, no nosso organismo. A maior parte da vida mental dos pássaros, peixes e répteis, por exemplo, gira em torno desse instinto, porque a sobrevivência deles depende de achar predador ou presa, certo? Só que no contexto atual, essas reações são incoerentes com a realidade humana. É aí que a gente chega na palavra anacrônica. O que é uma coisa anacrônica? É uma coisa que está em desacordo, uma reação em desacordo com os costumes de uma época. As memórias emocionais elas são péssimos guias para a gente na atualidade. E também basta que alguns elementos de uma situação sejam semelhantes a um período do passado, que a amígdala vai disparar a emergência. Onde é que entra a questão da infância que a gente tinha discutido? Por que é tão importante a gente aprender inteligência emocional desde cedo? Porque a amígdala amadurece muito rápido no cérebro infantil. Qualquer interação que essa criança tiver, que esse bebê tiver nos primeiros anos de vida, vão formar conexões cerebrais. Então a gente tem que aprender isso muito cedo já. Um dos motivos para a gente ficar atordoado com essas explosões emocionais são porque elas remontam a um tempo em que a gente não tinha palavras para compreender os fatos. Então a gente tem sentimentos caóticos, mas não tem palavras para descrever eles. E mais pra frente nas aulas a gente vai ver como é importante você dar nome à emoção. Para você entender a sua emoção, você tem que nomear ela, não é só falar, estou triste. Quais são os aspectos dessa tristeza? A tristeza pode resultar em várias outras emoções, e quanto mais você conseguir destrinchar isso, mais você vai conseguir se entender, certo? Dar nome para as coisas é muito importante. Mas enfim, nem tudo é horrível também, certo? A gente tem a amígdala atrapalhando a nossa vida, mas a gente tem também o córtex pré-frontal, que eu disse que era o freio, né? Lá no começo no planejamento eu disse que era o freio da amígdala. Ele fica localizado na ponta de um circuito do neocórtex, então percebam que é na parte racional, nos lobos pré-frontais, logo atrás da testa, então bem aqui onde a imagem está indicando, certo? A maior parte da informação sensorial do tálamo, que é aquela lá que a gente falou que vai primeiro para a amígdala, ela vai para o neocórtex, né? Não para a amígdala. Então, tipo assim, o neocórtex ele vai receber a maior parte da informação, mas a amígdala vai receber a menor parte, só que rápido, porque ela tem que agir na emergência, certo? Aí que mora o problema. O neocórtex vai absorver toda essa informação e interpretar. A resposta que vai ser coordenada vai ser muito mais lenta, só que ela também vai ser mais criteriosa e precisa, porque ela envolve mais circuitos e mais informação também, como a gente viu. De maneira parecida com a amígdala, pode acontecer a remoção cirúrgica também dos lobos pré-frontais, o que também vai remover grande parte da vida emocional da pessoa, e isso já aconteceu muito. Para quem conhece a lobotomia, né, lá na década de 1940, mais ou menos, é um procedimento que ganhou muito destaque no meio médico. Ele era um tratamento cirúrgico para doenças mentais, então a gente pode imaginar depressão, ansiedade ou qualquer outra coisa nesse sentido. Muitas vezes ela era mal feita e removia partes dos lobos pré-frontais ou separava de outras regiões do cérebro, né? Cortava a conexão dele com o resto do cérebro. Essa era a resolução que eles encontraram para essas perturbações emocionais graves. Você cortava fora, basicamente, a parte do cérebro que gerenciava a emoção. Então a aflição do paciente era aliviada, entre aspas. Mas o que acontecia de fato é que a pessoa deixava de sentir, certo? Se a pessoa está sentindo demais, vamos fazer ela parar de sentir. Era basicamente isso.
Hoje em dia, feita do jeito que ela é feita, ela é considerada uma técnica antiga, obviamente, e extremamente agressiva. Lá para 1950 ela caiu em desuso, até porque houve a aparição dos remédios que são mais eficazes no tratamento de doenças mentais. Eu poderia ter colocado algumas imagens aqui um pouco mais pesadas, porque é um negócio bem horrível. Se você tiver curiosidade e quiser pesquisar lobotomia no Google Imagens, sinta-se à vontade, mas se você não quiser, fica por aqui mesmo. Um detalhe dessa remoção cirúrgica ou de lesões, né, é que a gente tem dois lobos, entre aspas, dois lobos. Não sei exatamente qual é o jeito certo de falar. Mas os esquerdos, né, eles freiam as emoções brutas e eles inibem o lobo direito. O que o lobo direito faz? Ele vê principalmente sentimentos negativos ou coisas relacionadas a medo e agressividade. Então até nele tem uma coisa, né, que sente mais, que é mais emocional, e a outra que freia. O que acontece? Se a gente tiver uma lesão na parte que freia, a gente vai ficar extremamente preocupado e fora da realidade, ter medos que não fazem sentido. E se a gente tiver uma lesão na parte direita, que é a que sente essas coisas, a gente vai ter pessoas exageradamente animadas. Então, por exemplo, durante os exames dessas pessoas, elas faziam piada com tudo, não se preocupavam com o resultado, tipo, você sofreu uma lesão. A pessoa dava risada, ela não tinha noção do que é algo ruim pra ela não tinha medo, imagina. Então, é uma pessoa feliz, mas ao mesmo tempo, tipo, feliz até demais, digamos assim. Ainda em relação ao córtex pré-frontal, a gente tem, por causa dele, a memória funcional, que é a nossa capacidade de atenção que a gente tem os fatos para concluir uma tarefa ou um problema, certo? As informações que a gente precisa para poder fazer alguma coisa. É responsabilidade dele, e a perturbação mental de qualquer tipo impede que a gente acesse essa memória. Por isso que normalmente emoções intensas como ansiedade, raiva e medo sabotam também a nossa capacidade de pensar, né? Como eu tinha dito lá atrás na parte do medo extremo, o nosso cérebro ele é vasculhado, por exemplo, procurando qualquer informação útil e isso atropela o nosso raciocínio, por exemplo. Então esses sentimentos intensos, eles sabotam essa capacidade. Qual que é a conclusão disso tudo? O que eu quis passar para vocês com essa aula? O mundo sempre vai impor na gente várias dúvidas de onde investir o dinheiro ou com quem casar, enfim, várias coisas, certo? As lembranças emocionais intensas, como por exemplo um investimento que fracassou ou um divórcio, auxiliam o nosso cérebro a raciocinar. Então, é claro que até agora a gente estava falando, né, do sequestro emocional, olha só como a emoção é ruim, mas isso é só uma coisa, a emoção não é ruim, certo? A gente tem que ter o equilíbrio. O sequestro emocional é uma situação extrema em que a emoção toma conta e a gente perde completamente o raciocínio. Mas essas memórias, né, essas lembranças emocionais são sim importantes para a gente pensar. Não tem como você tomar uma decisão 100% racional e ignorar completamente o que você está sentindo, porque você não vai se sentir bem, certo? Não faz sentido. A gente tem que aliar as duas coisas. As emoções, portanto, são importantes para a racionalidade. As nossas faculdades emocionais guiam as nossas decisões a cada momento, trabalhando de mãos dadas com a mente racional e capacitando ou incapacitando o próprio pensamento. Do mesmo modo, o cérebro pensante desempenha uma função de administrador das nossas emoções, a não ser naqueles momentos em que elas escapam o controle e que o cérebro emocional corre solto. Então perceba, a emoção ela pode capacitar ou incapacitar a nossa mente racional. A gente só tem que tentar ao máximo, né, tirar essa situação. Como? Através da inteligência emocional. Porque a gente vai aprender a controlar e a entender melhor as emoções e usar elas só para capacitar o cérebro. O nosso cérebro é um conjunto de estruturas. Nosso sistema límbico, neocórtex, a amígdala, enfim. Tudo é importante para ter uma interação. A gente não tem que querer eliminar completamente a emoção e prevalecer a razão, mas sim encontrar o equilíbrio saudável entre os dois. Por sinal, fazer isso, eliminar a emoção, é muito prejudicial também. A gente vai ver isso em aulas mais pra frente com mais detalhe. Aqui eu só tô querendo limpar um pouquinho a barra do sequestro emocional, certo? Para finalizar, então, a gente volta naquela ideia de QI versus QE, né? O antigo paradigma defendia um ideal de razão livre do peso da emoção, só que o novo paradigma, que está surgindo bem recentemente, faz a gente harmonizar a cabeça e o coração, figurativamente falando, né? Bem, se vocês tiverem feito o exercício lá que eu falei lá no começo, eu espero que vocês agora reavaliem tudo que aconteceu, enfim. Sei que são várias situações possíveis, mas que você use essa aula para, de certa forma, entender por que você tomou uma atitude errada ou porque alguém tomou uma atitude errada. E, novamente, tem a questão da ética e da responsabilidade, né?
não é só por causa dessa aula agora que você vai começar a falar pra todo mundo, ah, eu fiz alguma coisa errada, foi um sequestro emocional. A gente tem que ter responsabilidade sobre as nossas ações também. Então, existem situações extremas em que a gente perde o controle, mas é nossa responsabilidade aprender a manter o controle. Não é só porque a sua biologia te predispõe a fazer essas coisas que você tem que usar isso de desculpa, certo? Como curiosidade final, eu só queria mostrar os resultados de uma pequena reunião que eu fiz com os meus amigos. Então, eu chamei vários amigos para dar essa meio que palestrinha para eles, a gente conversou. E eles mandaram mensagens para mim, perguntei, né, se eles já tinham passado ou visto alguém passar por um sequestro emocional. E como que eles se sentiram depois da aula, né? Então, eu tive respostas bem positivas. E é interessante ver como praticamente todo mundo já passou por isso ou já viu alguém passar por isso, né? Justamente porque é uma coisa comum, é uma coisa que tá na nossa biologia. Então não tem como fugir, exatamente, né? Alguma hora vai acontecer. Eu também perguntei pra eles quais emoções eram mais fáceis ou difíceis de controlar, né? De manter sob controle desse sequestro. E eu confesso que eu me surpreendi. O amor eu até esperava que fosse ter uma nota um pouco mais alta. Só que eu achava que a raiva ia ter uma nota bem mais alta, porque normalmente ela é a coisa mais, né, associada a essas explosões. Eu achava que a tristeza também ia ter uma nota um pouco mais alta do que vocês estão vendo aí. Mas enfim, se vocês concordam ou discordam com alguma coisa aí, vocês podem deixar a opinião de vocês nos comentários também, qual vocês acham mais fácil ou mais difícil. Mas acho que era isso pra aula de hoje. Obrigado a você que chegou até aqui no final. Eu acho que essa aula deve ter ficado um pouquinho maior que as outras, mas é um assunto um pouco mais complexo também. Se você gostou, quer apoiar o canal, quer me ajudar a continuar fazendo esses vídeos, você pode ver aí na tela de doação qualquer valor, por qualquer meio desses daí você pode doar para mim, me ajudar a comprar materiais, enfim, me manter fazendo esse trabalho, que é gratuito no YouTube. É claro que eu quero a minha divulgação também, mas se você achou esse vídeo importante, se você achou que alguém deveria saber disso, manda para essa pessoa. Como eu disse, é claro que eu quero ser divulgado, mas eu genuinamente sinto que esse é um assunto muito importante que pouca gente tem ciência. Então seria bem legal se você pudesse mandar para alguém. E no geral acho que é isso. Se você quiser se inscrever, deixar like, qualquer coisa para apoiar o canal, tamo junto. Muito obrigado pela ajuda e até o próximo vídeo.